2000 anos, segunda parte. Capítulo 4, Tragédias e Esperanças, parte C. O senador sentia que o pranto lhe brotava espontaneamente dos olhos, mas estava intimamente confortado por saber que a venerável amiga confirmava, agora, as convicções que o tempo lhe aumentara quanto à nobilíssima companheira de sua existência. Não to digo simplesmente por uma questão de egoísmo pessoal, em penhor de agradecimento pelas supremas dedicações de Lívia para comigo no decurso desta dolorosa enfermidade. Continuou ela valorosamente. Um espírito do nosso estofo deve estar com a verdade acima de tudo. E esta minha confissão não se verifica tão somente pelas observações da minha fraqueza toda humana. A realidade, todavia, meu amigo, é que desde aquela noite em que me pediste opinasse sobre a tua esposa e minha desvelada amiga, sinto o espinho de uma dúvida cruel no meu coração dilacerado. Lívia foi sempre a minha melhor companheira e contribuir para a sua desventura injustificadamente era aos meus olhos a suprema falta de toda a vida. Por 11 anos orei constantemente e ofereci numerosos sacrifícios nos templos para que os deuses me inspirassem a verdade sobre o assunto. E por todo esse tempo tenho esperado pacientemente a revelação do céu. Só hoje, porém, me foi dado obtê-la já nos pórticos do sepulcro. É possível que minha pobre alma, já semi-liberta, esteja participando dos incompreendidos mistérios da vida do além-túmulo, e talvez seja por isso que hoje pela manhã vi a figura de Flamínio neste quarto. Era muito cedo e eu estava só, com as minhas meditações e as minhas preces. Nesse interim, a palavra da enferma tornara-se entrecortada de profundas emoções que a dominavam, enquanto Públio Lentulus chorava em doloroso silêncio. Sim, prosseguiu Calpurnia, depois de longa pausa. No meio de uma luz difusa e azulada, vi Flamínio a estender-me os braços carinhosos e compassivos. No olhar, observei-lhe a mesma expressão habitual de ternura, e na voz o timbre familiar e inesquecível. Avisou-me que dentro de 2 dias penetrarei os mistérios indevassáveis da morte. Mas essa revelação do meu fim próximo não me podia surpreender, porque para mim, que há tantos anos vivo no meu exílio de saudades e sombras, acrescido das continuadas angústias da enfermidade longa e dolorosa, a certeza da morte constitui supremo consolo. Confortada pelas doces promessas da visão, as quais me auguravam esse brando alívio para breves horas, perguntei ao espírito de Flamínio sobre a dúvida cruel que me dilacerava há tantos anos. Bastou que arguísse mentalmente para que a radiosa entidade me dissesse em alta voz, meneando a cabeça num gesto delicado, como a exprimir infinita e dolorosa tristeza. Calpurnia, em má hora duvidaste daquela a quem deverias amar e proteger como a filha querida e carinhosa, porque Lívia é uma criatura imaculada e inocente. Nesse instante, continuou a enferma com alguma dificuldade,
Tal foi a impressão dolorosa de minha alma com a surpresa da resposta, que não mais lobriguei a visão carinhosa e consoladora, como se fosse repentinamente chamada às tristes realidades da vida prática. A velha matrona tinha os olhos marejados de lágrimas, enquanto o senador se entregava silenciosamente ao pranto em suas comoções penosas. Longos minutos estiveram ambos assim, na atitude de quem dava curso ao remorso e ao sofrimento. Afinal, foi ainda a valorosa Patrícia quem rompeu o pesado silêncio, tomando as mãos do amigo entre as suas mãos, descarnadas e brancas, exclamando: Públio, fala-te o coração de uma velha amiga, com as verdades serenas e tristes da morte. Acreditas piamente nas minhas dolorosas revelações? O senador fez um gesto para enxugar as lágrimas que lhe caíam copiosamente dos olhos e, movimentando o máximo de energias, replicou firmemente: Sim, acredito. E que faremos agora para reparar nossas faltas ante o coração generoso e justo de tua mulher? Ele deixou transparecer um clarão de ternura nos olhos e, passando as mãos inquietas pela fronte, como se houvera encontrado solução quase feliz, dirigiu-se à doente com uma irradiação de alegria e de tranquilidade no semblante, dizendo confortado: Sabeis da grande festa do Estado que se realizará de hoje a poucos dias, na qual os senadores, com os mais de 20 anos de serviço no Império, serão coroados de mirto e rosas como os triunfadores? Sim, respondeu a matrona, tanto que já pedi a meus filhos que, não obstante a minha morte próxima, te acompanhem nesta justa alegria, porque serás um dos agraciados pelas nossas autoridades supremas. Ó minha grande amiga, ninguém pode esperar vossa morte, mesmo porque não poderemos prescindir da preciosa contribuição da vossa vida. Mas, já que cuidamos de reparar o meu erro grave do passado doloroso, esperarei mais uma semana para levar ao espírito de Lívia a expressão do meu reconhecimento, da minha gratidão e do meu profundo amor. Irei a essa festa, a realizar-se sob os auspícios de Seneca, que tudo tem feito por dissimular a penosa impressão causada pela conduta cruel do imperador, seu antigo discípulo. Depois de receber a coroa da suprema vitória de minha vida pública, trarei todas as condecorações aos pés de Lívia, como preito justo a sua angustiada existência de penosos sacrifícios domésticos. Ajoelhar-me-ei ante a sua figura santificada e, retirando da fronte a auréola do império, deporei as flores simbólicas a seus pés, que beijarei humildemente com o meu arrependimento e as minhas lágrimas, traduzindo-lhe gratidão e amor infindos. Generosa ideia, meu filho, exclamou a enferma sensibilizada, e peço-te que as executes no momento oportuno. E no instante em que testemunhares a Lívia o teu amor supremo, diz-lhe que me perdoe, porque eu chorarei de alegria, vendo ambos felizes, lá das sombras tranquilas do meu sepulcro. Ambos choravam, comovidos, silenciosamente. Em dado instante, a velha doente apertou as mãos do amigo, como a dizer-lhe em supremo adeus. Calpurnia fixou nele os grandes olhos claros e desprenderem radiações misteriosas,
e com lágrimas de emoção inexprimível, exclamou comovidamente: Públio, peço, não te esqueças do prometido. Ajoelha-te aos pés de Lívia, como aos de uma deusa de renúncia e de bondade. Não te importe a minha partida deste mundo. Vai à festa do Senado. Reparemos nossa falta grave. E agora, meu filho, um último pedido. Vela por meus filhos como se fossem teus. Ensina-lhes ainda a honradez, a fortaleza, a sinceridade e o bem. Um dia, todos nós nos reuniremos na eternidade. Públio Lentulus apertou-lhe as mãos sensibilizado, ajeitando-lhes nas sedosas almofadas a cabeça encanecida, enquanto lágrimas de comoção lhe embargavam a voz. Havia muito que a enferma era atacada subitamente de periódicas e prolongadas dispineias. O senador abriu as portas do largo aposento, aonde Lívia acorreu, pressurosa como enfermeira de todos os instantes, enquanto Flávia e algumas servas acudiam com ungüentos a outras panaceias da medicina do tempo. Calpurnia, porém, parecia atacada pelas últimas aflições, que a levariam ao túmulo. Por 24 horas consecutivas, o peito arfou sibilante, como se a caixa torácica estivesse prestes a arrebentar sob o impulso de uma força indomável e misteriosa. Ao fim de um dia e uma noite de azáfama e angústias, a doente parecia haver experimentado ligeira melhora. A respiração fazia-se menos penosa, e os olhos revelavam grande serenidade, embora todo o corpo estivesse salteado de manchas azuladas e violáceas, pronunciando a morte. Apenas a afonia continuava. Mas em dado instante fez um gesto com a mão, chamando Lívia à cabeceira com a terna familiaridade dos antigos tempos. A esposa do senador atendeu ao apelo silencioso, ajoelhando-se com os olhos cheios de lágrimas e compreendendo pela intuição espiritual que era chegado o instante doloroso da despedida. Via-se que Calpurnia desejava falar inutilmente. Foi então que cingiu Lívia amorosamente contra o peito, osculando-lhe os cabelos e a fronte, num esforço supremo, e colando os lábios ao seu ouvido, balbuciou com infinita ternura. Lívia, perdoa-me. Somente a interpelada escutara o brado cício da agonizante. Foram essas as derradeiras palavras de Calpurnia. Dir-se-ia que sua alma valorosa necessitava tão somente daquele último apelo para conseguir desvencilhar-se da terra, elevando-se ao paraíso. Abraçada à incansável amiga, a agonizante depôs novamente a cabeça nas almofadas para sempre. Suor abundante transbordava de todo o seu corpo, que aquietou de leve para a suprema rigidez cadavérica. E daí a minutos, seus olhos se fecharam, como se preparassem para um grande sono. A respiração foi se extinguindo brandamente, enquanto uma lágrima pesada e branca lhe rolava nas faces enrugadas, como um raio divino da luz que lhe clarificava a noite do túmulo. As portas do palácio
Abriram-se então para os tributos afetuosos da sociedade romana. Às exéquias da valorosa matrona compareceu o que a cidade possuía de mais nobre e mais fino em sua aristocracia espiritual, dado o elevado conceito em que eram tidas as peregrinas virtudes da morte. Terminadas as cerimônias da incineração e guardadas as cinzas ilustres da nobre Patrícia nas sombras do jazigo familiar, Flávia Lentúlia assumiu a direção da casa, enquanto seus pais voltavam à residência do Aventino para o necessário descanso. Faltavam somente 4 dias para a realização das grandes festas, em que mais de uma centena de senadores receberia a auréola do supremo triunfo na vida pública. Públio Lentulus, que seria dos homenageados na festa memorável, não obstante o luto da família, aguardava o grande momento com ansiedade. É que, recebida a expressão suprema da vitória de um homem de Estado, levá-la-ia aos pés da esposa como símbolo perene do seu afeto e do seu reconhecimento da vida inteira. No seu íntimo, arquitetava a maneira mais doce de se dirigir novamente à companheira no timbre caricioso e suave que a sua voz havia perdido há 25 anos. E verificando a continuidade do seu amor, cada vez mais profundo, pela esposa, esperava ansiosamente o instante da sua reintegração na felicidade doméstica. De noite, naquelas horas longas que se passavam enquanto o velho coração se preparava para as bênçãos da ventura conjugal, em breves dias ia ele até as proximidades dos apartamentos da esposa, situados bem distantes dos seus, naqueles prolongados anos de amargura infinitas. Na antevéspera das grandes festividades a que nos referimos, seriam 23 horas, quando a sua figura se postara em frente ao aposento da companheira, antegozando o ditoso momento da penitência, que significava para ele uma alegria suprema. Enquanto o pensamento se afundava nos abismos do passado longínquo, na sua tensão espiritual foi repentinamente despertada pela melodia suave de uma voz de mulher que cantava baixinho no silêncio da noite. O senador aproximou-se vagarosamente da porta, colando o ouvido à escuta. Sim, Lívia cantava em voz apagada e mansa, qual cotovia abandonada, fazendo soar levemente as cordas harmoniosas de uma lira de suas lembranças mais queridas. Públio chorava comovido, ouvindo-lhe as notas argentinas que se abafavam no ambiente restrito do quarto, como se Lívia estivesse cantando para si própria, adormentando o coração humilde e desesperado, para encher de consolo as horas tristes e desertas da noite. Era a mesma composição das musas do esposo, que lhe escapava dos lábios naquele instante em que a voz tinha tonalidades estranhas e maravilhosas, de indefinível melancolia, como se todo o seu canto fosse o lamento doloroso de rouxinol apunhalado. Alma gêmea da minha alma, flor da luz da minha vida, sublime estrela caída das belezas da amplidão. Quando eu errava no mundo, triste só no meu caminho, chegaste devagarinho e encheste meu coração. Vinhas na bênção dos deuses, na divina claridade, tecer-me a felicidade. Em sorrisos de esplendor, és meu tesouro infinito,
Juro-te eterna aliança, porque sou tua esperança, como és todo o meu amor. Alma gêmea da minha alma, se tu te perder algum dia, serei a escura agonia da saudade nos seus véus. Se um dia me abandonares, luz terna dos meus amores, hei de esperar-te entre as flores da claridade dos céus. Daí a minuto, a voz harmoniosa calava, como se for obrigada a um divino estacato. O senador retirou-se então com os olhos marejados de lágrimas, refletindo consigo mesmo. Sim, Lívia, de hoje a 2 dias, hei de provar-te que foste sempre a luz da minha vida inteira. Beijarei teus pés com a minha humildade agradecida e saberei entoar no teu coração o perfume do meu arrependimento. Penetrando no aposento de Lívia, vamos encontrá-la genuflexa, depois de haver deposto sobre um móvel predileto a lira das suas recordações. Ajoelha-se, como sempre, diante da cruz de Simeão, que neste dia mostrava a seus olhos espirituais uma claridade mais intensa. No curso de suas preces, ouviu a palavra do amigo invisível, cuja tonalidade profunda parecia gravar-se para sempre no imo de sua consciência. Filha, exclamava a voz amiga do plano espiritual, regozija-te no Senhor, porque são chegadas as vésperas da tua ventura eterna e morredora. Eleva o pensamento humilde a Jesus, porque não está longe o instante ditoso da tua gloriosa entrada no seu reino. Lívia deixou transparecer no olhar uma atitude de alegria e surpresa, mas cheia de confiança e fé na providência divina, guardou nos refolhos mais íntimos do coração o conforto daquelas palavras sacrossantas.